Olá, algumas clarificações sobre o vídeo de galpão no CPK de Ibérico TQS. Primeira coisa que aconteceu, eu tirei totalmente nesse modelo aqui, ó, aquela armadilha de rigidez, tá? Porque alguns falaram, porque no meu software dá para eliminar o pilar do diafragma rígido. Correto, dá. Tá? E outra coisa, dá para desligar o diafragma rígido das vigas também. Sim, dá. Inclusive aquele modelo original já estava com o diafragma rígido desligado e ainda assim está com problemas. Ok? Agora, sabendo isso aqui, a outra questão que acontece, quais outros modelos que acontecem mesmo com tudo configurado adequadamente? O que acontece ainda é, primeiro, a hipótese de coeficiente de pressão interna continua totalmente errada, então você nem está lançando ela, tá? E a outra questão que a gente tem aqui é o seguinte, num modelo predial, tá? Vamos imaginar que isso aqui fosse um prédio. Quando o vento bate aqui, ó, todos os postes vão absorver a carga baseada na rigidez, ok? E a outra questão que acontece é quando o vento bate, digamos, o vento vem aqui, ó, e bate na lateral, digamos, lateral esquerda aqui do meu prédio, ele vai passar para a direita, ele vai passar para a esquerda, vai abraçar minha estrutura e vai gerar cargas no outro eixo nas duas pontas. Então, o que vai acontecer? Basicamente, eu vou demonstrar aqui no Paint, tá? Mas o vento vai vir aqui, ó, o vento vai bater aqui na estrutura, né? Lembrando que o vento ele não bate e morre, né? O vento bate, quer dizer, em vermelho que foi mais fácil ver, tá? Mas ele bate aqui, ó, e ele vai abraçar minha estrutura, então ele vai passar para cá e vai passar para cá. E quando ele passa para cá, ele gera cargas para cá, ó, ele gera cargas para cá na estrutura. Ou seja, essa parede aqui está sendo puxada para cá e essa parede sendo puxada para cá. Modelos prediais ignoram totalmente essa pressão aqui. Por quê? Porque tem uma laje do andar. Tá? A Ibérica e CPK de TQS ignoram essa carga aqui nas pontas. Ok? Esse é o primeiro problema. Tá certo? Agora, é só esse problema? Não, não é só esse problema. O outro problema é que eu ainda tenho duas armadilhas de rigidez pesadas nessa obra. Que é o quê? Que é o pórtico dos dois oitões. Então, quando o vento bate na minha horizontal, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos ter uma olhada pela carga de vento em cada região. O que eu espero como base é o seguinte. Vamos imaginar que esses pilares aqui, ó, P6, P5, P4, P3, tenham todos 1 tonelada, tá? Vamos imaginar que seja isso. Se tem 1 tonelada, o P1, aqui, essa nem todos os pilares aqui, ó, esses 5 pilares aqui, eles vão absorver, vai ter a mesma 1 tonelada, só que vem só metade, porque o oitão morre, né? Ele só recebe carga do vento de um lado, só a parte de cima aqui. Então seria 500 quilos, dividido entre 5 pilares, está fazendo 100 quilos por pilar aqui. Então o que eu espero é que a cortante aqui, ó, seja 10 vezes maior que a cortante dos pilares internos. Mas o que acontece quando eu olho a hipótese de vento aqui, ó, é que o vento aplicado nessa estrutura aqui, ó, gera uma cortante de 690 quilos, o que eu deveria esperar aqui, ó, 70 quilos, quem sabe aqui, mas o que acontece é que como eu ainda tenho uma armadilha de rigidez, eu tenho mais do que 2 toneladas. Ok? Então, calculador aqui, ó, 2.14 dividido por 0.69, eu estou falando de 3.1 vezes mais esforço aqui, quando deveria ser 0.1. Estou falando uma majoração de cargas aqui em 30 vezes. Por que isso acontece? Porque aqui eu tenho um pórtico rígido e num prédio esse pórtico rígido aqui absorve todos os esforços. Okay? Tendo um diafragma rígido, absorver todos os esforços, e mesmo não tendo, o software ainda vai seguir o padrão de modelagem das cargas de vento nessas peças aqui. Ok? Então, esse é outro problema grave que a gente tem na estrutura. Tanto é que essa obra aqui está com todos os pilares aqui de 20 por 40, ok? Com 6 barras de 10. Okay? Que é a armadura mínima e que não faz o menor sentido essa armadura. Ok? Você vai chegar para qualquer engenheiro que sabe calcular um galpão, realmente, tá? Eu vou falar, eu armei meu galpão com os pilares assim, tá? Ele vai falar, você está fazendo retardadice, porque isso aqui não é como se arma um pilar de um galpão, ok? Isso aqui é como se arma um pilar sofrendo primariamente efeitos de compressão. E o software com base vem com as tabelas de armadura, baseado em um software, em uma tabela de compressão, né? Para pilares que tem que resistir compressão elevada, o que não é o caso num galpão. Um galpão tem cargas de compressão baixa, mas cargas para flexão no eixo paralelo à estrutura, que geralmente é o eixo forte, com uma alta taxa. Ou seja, um pilar de um galpão deveria ter uma armadura similar à de uma viga. Ok? Tá? Agora outra questão aqui. A próxima questão que eu tenho é em relação a os pilares do oitão ainda, para aquela carga, essa carga aqui, ó, essa carga aqui, novamente que eu falei, né? A gente for olhar a hipótese de vento em X, que esperaria uma alta carga de vento, digamos, em Y, né, uma alta cortante em Y, quando o vento bate em X, e eu não vejo isso, eu vejo uma cortante primeiramente em X, ó, e uma cortante muito baixa em Y. Deve ter uma cortante alta em Y e uma cortante baixa em X, ok? E daí o que vai acontecer aqui, principalmente que eu vou ver, é quando o vento bate em X, ó, essas vigas aqui, ó, tem momentos fatores consideráveis, similares que acontecem na prática só em pilares, em vigas prediais.
ok? Vigas de contraventamento prediais acontece isso, não vigas de galpão. Mas o software vai imaginar com base vigas de galpão. Só que tudo isso aqui, ok, questão de configuração e tudo mais. Dá para, quem sabe, pegar todas as cargas de vento e lançar uma hipótese separada, digamos, que inclusive muitos falaram, que dá para, quem sabe, lançar tudo manualmente. Dá. Então, o que você pode fazer é, calcula todas as cargas de vento manualmente, lança elas manualmente, uma por uma, em cada pilar, baseado na rigidez de cada pilar, digamos, baseado na área de influência, não na rigidez, na área de influência de cada pilar, que você calculou manualmente. Dos dois lados, você calculou eles manualmente, né? Isso é uma questão aqui também, tá? Mas o P5 aqui, ó, ele tem uma cortante em X, ó, de 690 kg, tá? E lá do outro lado, o pilar que tem a metade do vento, metade em torno do vento, tá? Ele está com uma cortante quase, até um pouquinho maior, deveria ser menor, geralmente, quando o vento bate aqui, ó, a carga desse lado é maior, desse lado é menor, não está acontecendo, tá? Mas se você calcular manualmente, calcula a carga de cada pilar manualmente, lança a carga de cada pilar manualmente, modela tudo manualmente, vai lá, faz a cobertura, calcula a estrutura de cobertura separado, quem sabe outro modelo, mas tem que calcular separado a carga de vento, tem que calcular separado a estrutura metálica, tem que calcular a fundação separada, tem que calcular os esforços separados, tem que calcular tudo separado. Ok? Então você já está com tudo calculado. Se você já está com tudo calculado, você parte para o detalhamento. Mas não, alguns falaram, não, agora que está tudo calculado, eu vou lançar no software. Agora está tudo calculado, está pronto o projeto. Não tem por que relançar uma coisa que você tem que calcular tudo por fora. Ok? Você tem que pegar o software. Você sabe que ele calcula errado, tem que reconfigurar ele, tem que remodelar ele, refazer todo ele para ele calcular correto. Você já gastou mais tempo que gastaria para calcular realmente manualmente. E daí não tem motivo para não calcular manualmente ou não calcular para outro software, porque isso aqui vai gastar muito mais tempo sem vantagem nenhuma. Esse é o primeiro problema. Agora, segundo problema muito mais grave, foi apologia de software. Ok? Que aconteceu assim, mas eu sempre uso, porque é comum. E essa que eu vi, tipo, dá uma raiva quando eu falo, é comum fazer isso. Não importa o que é comum, tá? Se é comum, a maioria das pessoas também não se forma em faculdade, então você, se quer ser comum, deveria se formar em faculdade, ou deveria se formar em administração. Você não quer ser comum, você quer ser correto, ok? Então essa que é a questão. Porque é comum aqui fazendo. Na região tem vários engenheiros que lançam casas sem laje no EBERG. Pouco importa, tá fazendo errado, sou maluco da cabeça. Se tu maluco da cabeça, você vai ser maluco da cabeça também? Não, tá? E a outra questão outro problema que mas será que dá o resultado aceitável? Não, não dá. E outra pergunta também que falaram mas dá mais ou dá menos? Ok? Porque se dá o resultado dá mais, que só posso tirar um pouquinho de ferro. E se dá um pouquinho a menos, eu posso colocar um pouquinho mais de ferro, tá tranquilo. Não é essa a questão. Dá um resultado errado. Ok? A questão aqui é o seguinte, que vai dar a mais em alguns pontos, a menos em outros pontos, e não tem como saber se você não calcular realmente da maneira correta. Não dá, não tenta, para de tentar defender ser apertador de botão, para de ser retardado que só aperta botão, tá? Se fosse só apertar botão, não precisava ter uma faculdade. Então, seu objetivo não é tentar defender, mas será que dá? Será que eu consigo aqui justificar eu usar o EBERG para calcular uma casa? Não tem justificativa lógica para fazer isso. Você é só um apertador de botão se está fazendo isso. Você é um retardado que não deveria estar fazendo engenharia se você acha que precisa apertar botão para modelar estruturas. Ok? Você tem que tomar vergonha na cara e começar a trabalhar no projeto com uma coisa correta. Ok? Não tentar defender, porque eu estou acostumado a usar o EBERG, que eu vou usar o EBERG o resto da vida. Não. Tá? Você está acostumado a usar o EBERG, você tem que se acostumar a calcular sua obra que o EBERG calcula corretamente. Ok? E se você não sabe, você vai na confiança do EBERG, aí sim que você é maluco, porque o EBERG não assina RT ainda, beleza? Então, não tenta defender usar o software, tá? Mas é mais fácil, não tenta defender, você está defendendo usar o software, ok? Você está defendendo usar o software, e a questão é, se daqui a 5 anos lançarem um curso técnico de EBERG, você vai perder seu emprego, se seu emprego é só lançar no EBERG, beleza? Então, por enquanto seria isso.